Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está nos assistindo via Facebook. Convido para o secretário ter chamado os vereadores. Alessandra Pereira Coutinho, Bruno Miranda Marques, Carlos Humberto Alves Santana, Ednei Dias de Luna, Giovanni Andrade dos Santos, José Jean de Almeida, Reinaldo da Silva Santana, Alberto Carlos Cunha, Sueli Dourado, Valdir Belarmino da Silva, Valdir Martins da Silva. Havendo lucro legal do vereador e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o meu secretário a fazer a leitura da nona ata da sessão ordinária da Câmara. Ata da nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Central do ano de 2023. Aos 24 dias do mês de abril de 2023, às 9h25. Os vereadores em sessão ordinária no plenário da Câmara, localizada na Praça Lelinda Dias de Souza, sem número, a presidência do excelentíssimo edil Roberto Carlos de Araújo Cunha, que convidou o primeiro secretário, o edil Valdir Martins da Silva, para fazer a chamada dos vereadores. Após, o presidente declara aberta a sessão com a leitura da ata da quinta sessão ordinária, a qual, após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Adiante, é feita a leitura do pedido de providência número 04/2023 do gabinete do vereador Ednei Dias. Pede a manutenção de estradas vicinais. Leitura do pedido número 04 e 05/2023 do gabinete do vereador Roberto Carlos. Solicita a construção de quadras poliesportivas em povoados e pede a manutenção de estradas vicinais e calçamento em Aragolândia e a manutenção em postos artesianos. Leitura do pedido de providência número 01 e 02/2023 do gabinete do vereador Bruno, onde solicita a manutenção de estradas vicinais e a extensão de rede de água da adutora do São Francisco para o povoado de Baraúna. Todos os pedidos foram discutidos e votados individualmente e aprovados por unanimidade. Adiante é feita a leitura do ofício número 53/2023 do Executivo, que encaminha o projeto de lei com a LDO para 2024. Leitura de requerimento coletivo de informações ao Executivo número 03/2023, Gabinete dos Vereadores, onde solicita informações sobre a situação das obras inacabadas no município. Aprovado por unanimidade, aberto o pequeno expediente, usaram a palavra os edis Suedas Dourado e Carlos Humberto. Adiante é aberto o grande expediente com a leitura do projeto de lei número 03, de 31 de março de 2023, do gabinete do vereador Giovanni Andrade, onde estabelece diretrizes para o programa Jovem Atleta. Falaram sobre o PL número 03/2023, os edis Suesras, Valdir Martins, Valdir Belarmino. Após posto em votação, o PL número 03/2023 foi aprovado por unanimidade. Franqueada a fala no grande expediente, falaram os edis Bruno Miranda, Ednei Dias, Suesas Dourado, Valdir Belarmino, Carlos Humberto, Giovanni Andrade, Valdir Martins, os quais parabenizaram a conquista do piso nacional da enfermagem e o apoio do prefeito a essa categoria. Fizeram cobranças e deram outras sugestões ao Executivo Municipal. Nada mais havendo, o presidente, agradecendo a Deus, encerrou a sessão às 11h50 e, para constar, foram lavrados a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e primeiro secretário e demais vereadores que assim o quiserem. Central Bahia, em 24 de abril de 2023.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que for favorável pelo secretário que for contra se manifesta. A ata foi aprovada por unanimidade. Por inteligência do artigo 223 do regimento interno essa sessão será destinada exclusivamente à análise das contas da gestão de 2018, com a leitura do parecer prévio do TCM, do parecer final da comissão, após a oitiva da defesa oral e diante da manifestação dos novos edis, finalizando com a votação do projeto de decreto legislativo. E eu penso que é para fazer a leitura da ordem do dia publicada no Diário Oficial da Câmara no dia 19 de maio de 2003. Câmara Municipal Central. Edital. Considerando o parecer final da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas, nos autos do processo político-administrativo número 01/2023 do Poder Legislativo, onde ela concluiu por acompanhar o parecer do TCM às contas do município de Central do ano de 2018, em que figura como gestor responsável à época o senhor ex-prefeito dessa cidade, Wilson Monteiro da Silva. Considerando o projeto de decreto legislativo número 001/2023 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas para julgamento das contas do município de Central, gestão de 2018. O presidente da Câmara Municipal de Central, vereador Roberto Carlos de Araújo Cunha, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que convocou a sessão de julgamento para as 9h30 do dia 22/5/2023, no plenário dessa Câmara, da qual terá a seguinte ordem do dia. 1. Julgamento do parecer final da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Votação do projeto de decreto legislativo número 001/2023 sobre as contas do município de Central, gestão de 2018, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. 2. Expediente de pauta única. Central Bahia, 18 de maio de 2023. Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente. Pedi ao secretário fazer a leitura da emenda de conclusão do parecer prévio do TCM, que já foi integralmente distribuído e previamente aos novos vereadores. Já foi entregue, também colocou no grupo dos vereadores. Eu vou pedir aqui para o primeiro secretário ler aqui cabeçalho e também ler o voto do relator. Prestação anual de contas, processo TCM número 06050 exercício financeiro de 2018, Prefeitura Municipal de Central, gestor Wilson Monteiro da Silva, relator conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto. Parecer prévio. Opina pela aprovação porque regulares, porém com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de Central relativas ao exercício financeiro de 2018. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 75 da Constituição Federal, artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar número 06/91, e levando em consideração ainda as colocações seguintes. O voto. Diante do exposto e tudo mais que consta do processo, com arrimo no artigo 40, inciso 2º, combinado com o artigo 42, todos da Lei Complementar número 06/91, no cumprimento de sua missão institucional,
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia vota no sentido da aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Central, processo TCM número 060 50 e 19, exercício financeiro de 2018, da responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. Aplicar ao gestor, nos termos do artigo 71, inciso 2º, combinado com o artigo 76, inciso 3º, a linha D, da mencionada Lei Complementar número 06/91, multa no valor de R$10.000, notadamente em razão dos demais questionamentos. Para a imputação do gravame, deverá ser emitido deliberação de imputação de débito, devendo o recolhimento aos cofres públicos se dar no prazo de 30 dias do trânsito em julgado do decisório na forma da resolução TCM número 1124/05, sob pena de ensejar a adoção das medidas previstas no artigo 49, combinado com o artigo 74 da aludida Lei Complementar número 06/91. Com a cobrança judicial dos débitos, considerando que esta decisão tem eficácia do título executivo, nos termos do estabelecido no artigo 71, parágrafo 3º da Carta Federal e artigo 91, parágrafo 1º da Constituição do Estado da Bahia, determinação ASGE. Encaminhar eletronicamente a primeira para os serviços os documentos números 19.1 a 19.7 da defesa e notificação da UJ referente a multas aplicadas nos autos dos processos TCM números 02812/14, R$500, 08575/14, R$3.000, 02440/16, R$5.000, 07343/17, R$4.000 e R$21.600, 584/73/16, R$8.000 e 03728 e 18, R$3.000. Encaminhar eletronicamente a primeira DCE os documentos números 16.1, 16.2 e 17 para exame de regularidade dos subsídios pagos aos agentes políticos, lavrando-se se necessário, termos de ocorrência. Determinar a notificação do atual prefeito municipal para, com a brevidade possível, promover o retorno às contas bancárias de origem do Fundeb, os recursos glosados nos exercícios anteriores, em razão do desvio de finalidade na sua aplicação, de acordo com dados especificados na tabela descrita no item. Cientificar o prefeito municipal para o cumprimento do quanto determinado no decisório. Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, em 28 de novembro de 2019. Conselheiro Clínio Carneiro Filho, presidente. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, relator. Foi presente o Ministério Público. Leitura do parecer final da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Contas. E o secretário fez a leitura. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Processo Político Administrativo número 001/2023. Poder Legislativo. Julgamento de contas do município de Central. Gestão do ano 2018. Órgão julgador, Câmara Municipal de Central, Estado da Bahia. Parecer final. 1. Relatório. Foi encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas
dessa Casa de Lei, o parecer prévio exerado pelo Tribunal de Contas do Município da Bahia, TCM-PA, em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do ex-prefeito Wilson Monteiro da Silva, juntamente com os documentos que instruíram o parecer prévio do Tribunal de Contas, fora ainda encaminhado a esta comissão a defesa escrita, elaborada e apresentada pelo ex-gestor, o senhor Wilson Monteiro da Silva. Assim, estamos aptos a emitir o parecer. 2. Da tempestividade. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas desse Poder Legislativo foi devidamente notificada pela Presidência da Câmara via ofício número 004/2023 da Presidência no dia 8 de maio de 2023, às 8 horas, nos termos do artigo 221 do Regimento Interno e observados os trâmites estabelecidos na súmula número 01/2023 do Poder Legislativo, onde ambos estipulam o prazo de 20 dias corridos para a comissão emitir o parecer final. Por assim ser, na reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e Contas, do dia 8 de maio do corrente ano, a comissão iniciou seus trabalhos apresentando aos seus membros a notificação da Presidência, o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e a defesa prévia do gestor responsável das contas ordenadas. Estado ao final designado como relator o edil José Ramos Machado de Almeida. De posse do parecer exerado pelo excelentíssimo relator, senhor José Ramos Machado de Almeida, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas, em reunião ordinária no dia 15 de maio do corrente ano, aprovou por unanimidade o presente parecer final. Diante do exposto, denota a tempestividade do ato da Comissão Permanente, uma vez que emitiu seu parecer em 7 dias, contados da data da notificação, obedecendo o prazo legal de 20 dias. Terceiro, da competência para análise e julgamento. Inicialmente, cumpre-se destacar que a Câmara de Vereadores é quem detém constitucionalmente a prerrogativa de fazer julgamento das contas anuais do gestor municipal, sendo o papel do Tribunal de Contas do município auxiliar o Poder Legislativo, que de fato é quem tem competência para fazer o julgamento das ações do chefe do Poder Executivo no desempenho das suas funções, de fazer executar as determinações legais, contidas nos instrumentos de planejamento, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, além da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante deixar claro que o órgão auxiliar não é a Câmara de Vereadores, mas sim o TCM. Esse emite um parecer considerando parâmetros e critérios técnicos. Já o Poder Legislativo, dentro de sua autonomia e competência, julga, além desses critérios, demais elementos que entendam como obrigatórios a gestão pública municipal, dando ao final a palavra final e terminativa sobre o assunto, sendo esse o irrefutável entendimento jurisprudencial, como esposado no voto proferido pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, no RE 729-744, inferes. No tocante às contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além de desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas em razão da sua condição de órgão de poder, o qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na
apreciação técnica do Tribunal de Contas. Logo, não param dúvidas que a atuação do TCM com relação às contas do chefe do Poder Executivo limita-se apenas à sua apreciação técnica, com emissão de parecer prévio de cunho opinativo, e que o seu julgamento consubstancia-se em atividade típica de controle externo exercido pelo Poder Legislativo, após finalizada a apreciação técnica do Tribunal de Contas. Sendo esses exatamente os critérios adotados e cumpridos no presente processo político-administrativo número 001/2023 do Poder Legislativo, cabendo ao devido julgamento nos termos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica Municipal, do regimento interno da Câmara Municipal, e considerando os trâmites estabelecidos na súmula número 01/2023, publicada em 11 de abril de 2023, além de demais legislações pertinentes. 4. Razões do parecer. A Comissão de Finanças analisou a documentação recebida, verificou que o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação com ressalvas, aplicando multa de R$10.000. Após análise por essa comissão, constata-se que os indicadores mais importantes de regularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicável, ou seja, a realização das despesas constitucionais obrigatórias, saúde e ensino foram cumpridas e que as despesas de pessoal não ultrapassaram os limites. Assim, foram verificados os limites de gasto com o pessoal LRF, constando-se que restaram cumpridos, uma vez que o município aplicou 53,69% no segundo quadrimestre, bem como constata-se que no terceiro quadrimestre a Prefeitura reconduziu a despesa com o pessoal ao limite definido no artigo 20, parágrafo 3º e da Lei Complementar número 101/2000, LRF, aplicando 53,94% da receita corrente líquida. Verificamos que o município aplicou em ações de serviços públicos de saúde correspondente a 17,29% da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B, parágrafo 3º da CRFP, ou seja, dentro dos limites permitidos. O montante de recursos auferidos em educação representou uma aplicação no percentual de 27,15%, cumprindo o artigo 212 da CRFP. Vale ressaltar que na defesa do ex-prefeito, o gestor responsável pelas contas de 2018 sustentou que essas foram regulares apenas com ressalvas e multa, conforme o parecer prévio do TCE. Não tendo nada de gravoso, comprovou ainda o pagamento da multa estipulada pelo Tribunal de Contas. Da conclusão. Por tais razões, considerando a conclusão constante do parecer prévio do Tribunal de Contas, e por não haver nenhuma irregularidade relevante e dolosa apontada pelo órgão de contas, esse relator opina pela aprovação da prestação de contas do exercício de 2018 de competência do ex-gestor municipal, o senhor Wilson Monteiro da Silva, acompanhando a conclusão do TCM Bahia. Assim oferece o projeto de decreto legislativo em anexo. É como o relator. Voto. O membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e Contas, o Edil, Carlos Roberto Alves Santana, então votou
Por tais razões, o membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas, o Edil Carlos Humberto Alves de Santana, então votou nos termos do relatório com o parecer final emitido pelo excelentíssimo relator José James Machado de Almeida, subscrito linhas atrás. É como votou o Edil Carlos Humberto Alves de Santana. Conclusão final. Assim restou concluído por unanimidade dos presentes, referendando o parecer do excelentíssimo relator José James Machado de Almeida, que, por tais razões, considerando a conclusão constante do parecer prévio do Tribunal de Contas e por não haver nenhuma irregularidade relevante e dolosa apontada pelo órgão de contas, essa Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas opina pela aprovação da prestação de contas do exercício de 2018 de competência do ex-gestor municipal, senhor Wilson Monteiro da Silva, acompanhando a conclusão do TCM Bahia. Assim oferece o projeto de decreto legislativo em anexo. Câmara de Vereadores de Central Bahia, sala de reuniões em 15 de maio de 2023. José James Machado de Almeida, relator da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Carlos Humberto Alves Santana, membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Bruno Miranda Marques, membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. É um atrasozinho da beleza. Pediu para esse secretário fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 01 de 2003 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas. Projeto de decreto legislativo número 001/2023 dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Central, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. O presidente da Câmara Municipal de Central, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer final da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas, recomendando ao plenário a aprovação do parecer prévio do TCM com a aprovação com ressalvas das contas do exercício financeiro de 2018, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, considerando ainda o que dispõe a Constituição Federal, a Lei Orgânica desse município, a Lei Complementar número 101/2000, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Central, Câmara Municipal de Vereadores, e a súmula número 001/2023 do Poder Legislativo, faz saber que o plenário aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as prestações de contas do Poder Executivo Municipal de Central Bahia, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Wilson Monteiro da Silva. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Após publicação, oficie-se o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia para a ciência. Central Bahia, em 15 de maio de 2023. Roberto Carlos de Araújo Cunha, presidente. Convido o senhor Wilson Monteiro da Silva, ex-gestor desse município, responsável pelas contas sobre análise, para apresentar a defesa oral pelo prazo de até 30 minutos, nos termos da súmula número 01/2003 do Poder Legislativo. Dá uma ajeitada. Senhor presidente Roberto Cunha, demais membros da direção dessa casa, vereador Valdir Martins,
vereador Carlos de Aníbal, vereador José James, vereador Suedras, vereador Reinan, vereador Ednei, vereador Valdir, vereador Bruno Miranda, vereadora Alessandra, vereador Ézio. Bom dia a todos. Quero iniciar esta minha palavra invocando o auxílio do grande arquiteto do universo, para que ele possa deixar essa casa cheia de bênçãos, como me senti ao chegar aqui, senhor presidente. Quero elogiar um ambiente mais arejado, mais tranquilo, as pessoas ficam mais à vontade. Parabéns pela reforma nessa casa. Obrigado. Quero também dizer que, com relação às contas de 2018, o Tribunal de Contas ele emitiu o parecer que foi aprovado com aprovação com ressalvas das contas de 2018 e que mostrou que não existiu nenhum desvio de recursos, nenhum dolo, nada que levasse aquela corte a sugerir a reprovação. Bem, no nosso entendimento, quando colocado à disposição da Câmara para que esta faça a votação, e entre aspas dizem que é uma votação mais política, eu não acho. Eu acho que é porque, se estão aqui representando o povo dessa terra, têm condições sim de verificar o parecer do Tribunal de Contas e fazer um julgamento honesto, um julgamento que realmente dê credibilidade às ações que são tomadas nessa casa. Eu tenho dito muitas vezes que administrar um município não é fácil. E eu gostaria que um dia cada um dos senhores e senhora pudesse estar aqui também, como ex-prefeito desta cidade, prestando contas daquilo que lhe foi colocado no exercício, né, em que foram prefeitos ou prefeita. Mas sabem por quê? Porque quando a gente está aqui para prestar contas, significa que nós não estamos nos ausentando das nossas responsabilidades. Que procuramos fazer o melhor. Mas nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que o povo deseja e que o povo confia quando somos eleitos prefeitos ou vereadores. Portanto, eu peço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, que analisem com todo o cuidado, que se coloquem neste lugar onde estou, porque aqui também estará, daqui a alguns dias, um ex-vereador que participou inclusive do meu governo, o ex-prefeito Renato. Ele também vai estar aqui e ele, como ex-vereador, vai sentir o quanto é tão importante estar prestando conta daquilo que lhe deram para administrar. Portanto, eu peço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, mais uma vez, que, se possível, sigam o parecer do tribunal. E se houver qualquer qualquer dúvida, e é por isso que eu estou aqui, eu estou pronto para responder. Senhor presidente, é muito rápido, porque não tem muito o que colocar aí, mas me coloca à disposição dessa casa para mais qualquer outro esclarecimento. Beleza, obrigado. Pode ficar à vontade.
Os vereadores que desejarem usar a palavra para breves comentários ou comunicações, se inscrevam junto ao primeiro secretário, lembrando que cada vereador disporá de 5 minutos, conforme o artigo 163, parágrafo 1º do Regimento Interno, não podendo ser aparteado. Senhor presidente, só por uma questão de ordem aí, discussão das contas, né? São 5 minutos também, conta para discutir? Que os vereadores que quiserem usar a palavra, refere as contas, entendeu? Estou dizendo, só são 5 minutos o 5 tempo? minutos, Não podendo ser aparteado. Senhor presidente, questão de ordem. Se possível, eu gostaria que, como ficou claro aqui a leitura, mas seria interessante que o público centralense aqui presente e que nos acompanha em casa também estivesse ouvindo as ressalvas que constam no texto, se não me engano, aí nas páginas 25 e 26. Eu gostaria de solicitar a leitura dessas... O 25 e 26? Página 25 e 26, desse documento que foi lido pelo senhor secretário. Tranquilo. Vou pedir ao primeiro secretário fazer a leitura. Sabendo que a gente foi entregue todo o material, né? Foi colocado, mas como o vereador está cobrando, para que o povo fique sabendo. Aqui, número 14 da conclusão, vereador? Sim, exatamente. As ressalvas não foram lidas e para nós que temos conhecimento, tranquilo, mas para o público que não ouviu essa parte, eu gostaria que estivesse ouvindo as ressalvas dessas páginas aí. Pediu ao primeiro secretário fazer a leitura. As desconformidades praticadas pelo gestor e registradas nos autos da prestação de contas anual levam esta Corte de Contas a consignar as seguintes ressalvas. Apresentação da prestação de contas fora do prazo estabelecida no artigo 7º da Resolução TCM número 1060/05. Improbidades na elaboração dos demonstrativos contábeis que não retratam a realidade patrimonial do município em 2018. Divergência nos lançamentos de dados constantes nos demonstrativos contábeis e no sistema SIGA. Baixa cobrança de dívida ativa do município. Ausência de saldo suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro em exame, contribuindo para o desequilíbrio fiscal da entidade. Ausência de comprovantes dos saldos das dívidas registradas no passivo referente às contas de atributos P permanente. Deficiente relatório de controle interno, irregularidades no registro dos bens patrimoniais da entidade, inventário, avaliação insuficiente da transparência pública no município em transgressão à Lei Complementar número 131/2009, omissão na cobrança de multas e ressarcimentos imputados a diversos agentes políticos do município. Ausência de remissão de processos de pagamentos do Fundeb ao sistema SIGA nos meses de agosto e setembro, em desobediência às resoluções TCM números 1060 e 1282.
Aplicação de despesas com Fundeb inferior ao mínimo de 95% exigida pelo artigo 13, parágrafo único da Resolução TCM número 1276/08 e artigos 21, parágrafo 2º da Lei Federal número 11.494/07. Atraso no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Desconsideração das exigências previstas na Lei Federal número 8.666/93, uma vez que restou comprovada a ausência de contratos para prestação de serviço e não atendimento à fundamentação descrita no artigo 25, inciso 2º da Lei número 8.666/93, para a contratação direta por inegibilidade de licitação. Casos de ausência de inserção incorreta ou incompleta de dados no SIGA em flagrante descumprimento à Resolução TCM número 1282/09. O assessor jurídico aqui me informou, referente ao tempo, vereador César, pode ser 30 minutos, porque está no grande expediente para cada vereador. Então, os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, vai ter 30 minutos cada um para usar. E quem quiser fazer uso da palavra, se inscreva com o primeiro secretário. Com a palavra do Suézer Dourado. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, nobre colegas vereadores, povo aqui presente e que nos assiste via Facebook, né? Ex-gestor aqui presente, senhor Wilson Monteiro da Silva, acompanhado da ex-primeira-dama, FIA, Dulce FIA, procuradores do município, sindicato de servidores públicos aqui presente também, representado. Bom dia a todos. É um momento importante para essa casa, para a Central, né, para toda a nossa população centralense. E um momento também da gente observar o poder que tem uma casa legislativa. Não é fácil a gente ficar atirando pedra, nem vereador, nem prefeito, nem políticos, mas o poder que tem uma casa legislativa é imenso. Somos nós aqui que decidimos a aprovação ou pela reprovação da conta de um prefeito da nossa cidade. Eu discordo do ex-gestor quando ele diz, inclusive, ele pede para que se siga o parecer do TCM, né, por uma questão de demonstrar a inteligência da casa, até porque o ex-gestor ele vai ter que mudar o discurso, porque ele tem uma conta reprovada. Então, se o discurso for o mesmo, as contas reprovadas certamente serão reprovadas. Mas a gente que está na casa, e a gente pode dizer com tranquilidade, eu acredito que as contas serão aprovadas, né, só necessitam de 4 votos para aprovação, e eu acredito que as contas serão aprovadas. Mas o que é que o vereador tem que levar em conta? Não só o parecer prévio do TCM, o parecer prévio, com certeza, é uma indicação, né? Mas o parecer do TCM, ele é mais ou menos assim, como um jogo de videogame. Quando você consegue enganar aquele jogo de videogame ali, você consegue mudar de fase. O parecer do TCM é mais ou menos igual àquilo ali. Se você faz uma licitação, conforme a lei 8666, 14133 agora vigente, você coleciona ali as peças da licitação, empenho, pagamento e tudo, né? O TCM, ele, vamos dizer assim, é cego para as coisas que acontecem dentro do município, que eu acredito que é justamente por isso que ele delibera essa atribuição à Câmara de Vereadores, né? Nós que vivemos no município, somos nós que sabemos, somos nós que acompanhamos o dia a dia. E o dia a dia
na verdade, ele se sobrepõe ao parecer do TCM, né? O ex-gestor, e eu não quero aqui de maneira nenhuma levar para o lado pessoal, nunca, jamais respeito o ex-gestor, respeito todo mundo, né? Mas nós sabemos, né, das coisas boas que fez no município, e eu tenho conhecimento disso, e todos têm. Por outro lado, né, a gente deixou a desejar em muita coisa, e uma das coisas que deixou a desejar, no meu ponto de vista, foi realmente essa interação, né, com a população, com o sindicato de servidores públicos, com servidores, com essa casa, né? Essa casa não tinha o devido respeito, né? Deveria ser mais respeitada, mas infelizmente não foi, né? A ponto de a gente fazer um ofício para lá e não ser respondido, né? Então, é coisa para se pensar também, o ex-prefeito fazer uma reflexão também interna, né? Que a gente tem que manter a harmonia entre os poderes, independente se é oposição, se é situação. Mas nós estamos aqui como agentes públicos, vereadores, eu tenho aqui que dar satisfação do meu mandato a todo mundo que me perguntar, que chegar para conversar comigo com educação, com respeito, minha obrigação é essa. Então, muitas coisas deixaram a desejar, né? Eu, né, não poderia aqui votar a favor das contas, fui oposição praticamente os 2 mandatos do prefeito, e como oposição, né, indiquei aqui, mostrei várias irregularidades, várias coisas que eu achava em desconformidade. Mas não é por isso, né, que eu vou jogar pedra num colega ou que eu vou atirar um colega que vote a favor, né? Hoje eu voto contra, amanhã eu posso votar tranquilamente a favor, né? O voto do vereador, ele é independente, né? Eu voto conforme minha convicção. A convicção é minha, sou eu que faço o meu voto, né? E esse voto, eu acredito que ele tem mais a ver com a situação local, como já falei. A gente analisar tudo, analisar o governo como um todo, né? Analisar o tratamento para com o executivo é muito importante, né? A gente está tendo hoje um tratamento e que eu diria que aqui a casa nunca viu, né? Um tratamento de você pegar o telefone, ligar para o gestor vir, né? Dá satisfação. Então, esse tratamento eu acho que deve continuar com os próximos prefeitos que entrar aí. Ninguém sabe quem é que vai ser, a eleição está aí, mas tem que continuar, isso tem que persistir em Central. Da mesma forma com o sindicato, divergências vai haver sempre, mas a gente tem que conseguir conciliar. Tem que saber divergir aqui no plenário desse, discutir, e depois que acabar aqui, sai todo mundo abraçado ali e vai para um bar tomar uma cerveja sem problema. É essa que é a política, é essa que é a política atual, e a política tem que ser assim. A gente deve acabar com aquele coronelismo, com aquele carrancismo, isso deve ser acabado, né? Para mim tentar convencer alguém de votar em mim e vir para meu lado, jamais eu vou pegar um chicote para querer bater nessa pessoa. Então, a gente deve acabar com essa política e cada um votar da forma que acha conveniente, né? Então, dessa forma, eu vou contrariar o parecer do TCM e meu voto será contrário. Com a palavra, o vereador Ezio. Senhor presidente, me permite falar daqui mesmo? Pode ser, tranquilo? Tranquilo, fique à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nessa casa, procuradores, advogados, senhor Wilson Monteiro, ex-prefeito de Central, sua esposa Dulce, sindicato, servidores públicos, aqui representado pelo nosso presidente Caio, demais pessoas que estão, população central aqui na cidade, na microrregião de Irecê, na Bahia, no Brasil, que nos acompanha pelo Facebook, Instagram. Um bom dia a todos. Senhor presidente, é interessante quando a população é informada do que está acontecendo no município, e acredito que esse é um momento ímpar, onde a gente percebe a importância que tem o gestor fazer bem o seu trabalho.
acredito que seja realmente uma grande responsabilidade de levar o município como central, com tantos problemas, levar adiante na administração. Sei que é grande a responsabilidade, sei que são muitos os desafios, mas com certeza quando o cidadão ou cidadã entra na política, certamente ele tem a segurança e tem conhecimento, tem consciência dessa gama de responsabilidades que está em suas mãos. E quando solicitei aqui ao nobre colega primeiro secretário para estar fazendo a leitura das ressalvas, eu achei interessante porque o Tribunal de Contas ele deu o seu parecer favorável pela aprovação, mas não apenas pela aprovação. Ele colocou aqui também algumas ressalvas importantes. Essas ressalvas foram lidas. Acredito que todos que estão ouvindo compreenderam as ressalvas, mas uma delas me chama muita atenção. Uma delas me faz refletir sobre o meu voto nesse momento de grande responsabilidade de todos nós que estamos aqui, como servidor público. Acredito que é do conhecimento de todos que, infelizmente, nós, aparentemente, nunca foi prioridade, né, de algumas gestões o que se refere ao pagamento de salários em dia. Sei que esse é um grande desafio. Você administrar um município com a gama de responsabilidades a serem cumpridas e você manter o salário dos servidores em dia. E para nós, né, para mim, essa é uma questão que pesa muito. Eu estou vereador, mas eu sou professor. Disso eu tenho consciência até o dia que Deus nos levar. E a gente, no papel de professor, no papel de servidor público, a gente sabe como é difícil chegar no final do mês e a gente não receber o salário. A gente sabe como é difícil, porque, principalmente quando a pessoa tem, além das suas responsabilidades normais, tem também algumas responsabilidades extras, como filho estudando fora, entre outras questões. A gente mesmo estudando, fazendo faculdade, e a gente sabe que não é fácil. Realmente é muito difícil essa situação. E justamente nesse ano, né, 2018, nós passamos por momentos complicadíssimos nesse sentido. O atraso no pagamento da remuneração dos professores e também dos demais funcionários, porque não era só professor que estava nisso aí, eram todos os funcionários, né? Foi algo que trouxe para nós constrangimento, sentimento de injustiça, endividamento no banco e na praça. Não foram poucas vezes que a gente via fila de professores, fila de funcionários fazendo empréstimos, e esses empréstimos chegavam no dia do pagamento e nós não poderíamos saldar o empréstimo no banco, não poderíamos fazer a nossa compra para colocar comida na mesa de casa, nós não podíamos mandar dinheiro para o nosso filho que estudava fora, e devendo na praça, mas isso trouxe, né, grandes prejuízos para todos nós. E isso trouxe também um profundo reflexo no comércio de Central. O comércio ficou decadente, o comércio passou necessidade. Os fornecedores dos comerciantes cobravam e algumas vezes eu via fornecedor levando freezer, levando alguma coisa do comércio porque o comerciante não tinha como pagar aquilo devido às dívidas exorbitantes dos funcionários que não tinham condições de pagar. Isso trouxe prejuízos irreparáveis na educação, porque o professor e os demais servidores se viram obrigados a fazer greve. E a gente sabe que a greve é um problema que afeta muito o nosso aluno, afeta o ensino, afeta a aprendizagem, afeta os números da educação no município. O IDEB cai, a gente passa por esse constrangimento na educação quando você está em casa, ou quando você está no sindicato, ou está na rua, né, com a bandeira levantada, solicitando o pagamento de salários.
Enquanto isso, a criança não está aprendendo. E isso, para nós, é muito complicado e traz um sentimento muito negativo. Então, nós tivemos aí essas greves, uma repercussão do município era constante nas rádios de Irecê, em outros meios de comunicação, a gente via o quanto Central era sempre citado de uma forma negativa, principalmente pela questão salarial. E não quero aqui nem levar em consideração outras questões, né, como construções aí que foram abandonadas, mas nesse ano também, 2018, nós tivemos como consequência de tudo isso, esse endividamento, né, nós tivemos pessoas profissionais que adoeceram, doenças psicossomáticas, né, em virtude de se ver numa situação onde constantemente não via o salário chegando em casa, você trabalhava um mês, vai receber dia 30, não, dia 10, não, dia 20, no outro mês, pagava dia 30, um mês, e nós tínhamos duas contas de tudo em casa. Então, esse ponto aqui é um ponto fundamental, é um ponto que a gente não pode simplesmente fazer de conta que não existiu em 2018. Esse ano foi o ano que nós perdemos o nosso líder sindical, cuja bandeira estava erguida, dizendo: nós queremos apenas o nosso salário. E para nós, isso trouxe uma ferida profunda, né, que demarca muita coisa em nossa vida. E eu acredito que o prefeito que não honra com o pagamento dos salários, né, deixa muito a desejar. E para mim isso é um ponto forte. Eu, sinceramente, tenho isso como acredito, o prefeito deve ter isso como prioridade, o pagamento de salário. E a competência para gerir também as demais áreas, porque o município também precisa andar. E uma coisa, como o colega falou, que faltou, né, no gestor, a gente não sabe do futuro, caso tenha futuramente a oportunidade, eu não sei, só Deus conhece o futuro, você ser humilde para conversar com as pessoas, para dar conhecimento às pessoas do que está acontecendo no município, isso é fundamental, a clareza, né, você colocar sobre a mesa o que está acontecendo no município. Olha, estamos passando por essa dificuldade e essa é a nossa realidade. No entanto, não estou conseguindo pagar. O que é que nós faremos daqui por diante? Deixar bem claro para que as pessoas abracem também os problemas e não deixem apenas nas costas do gestor. E muitas vezes, muitas acusações surgem da falta de diálogo. Eu costumo dizer que o diálogo, ele constrói pontes. Enquanto isso, a falta do diálogo constrói barreiras. E nós tivemos aqui diversas barreiras no nosso município, causado pela falta de diálogo, falta de conversa, né? E acredito que seria bem melhor se houvesse esse diálogo com a população, principalmente com os servidores públicos. Então, o que me deixa também, vamos dizer assim, preocupado em relação à aprovação dessas contas, é que em 2021 nós recebemos 13 salários dentro do ano. Em 2022 nós recebemos 13 salários dentro do ano. E em 2023 nós estamos recebendo os salários, cada um dentro do mês. Os salários de 2021, 2022, 2023, todos foram pagos até no máximo dia 30 de cada mês. Então fica aquela pergunta: por que não foram pagos os salários nos anos anteriores do mesmo jeito? E nesse ano 2013 ou 2023, desculpem, além do salário, ainda estamos recebendo os salários não pagos em 2020 e os títulos que foram retirados dos professores, dos profissionais da educação, aliás, dos professores, né? Esses títulos também estão sendo pagos. E a gente tem outros avanços. E hoje a gente percebe, 2021 para cá,
o salário ele é tratado com prioridade. É claro que os fornecedores são importantes, é claro que o município tem importância no desenvolvimento de todas as suas áreas, mas a gente precisa do salário para viver. Isso é uma questão de sobrevivência, subsistência. É uma questão, você, o pai de família que trabalha e não levar comida para casa, isso traz um profundo constrangimento, uma profunda dor, né? E acredito que todo prefeito que entrar em Central deve ter isso como prioridade. Se não tiver como fazer isso, coloque todos os papéis sobre a mesa e procure, juntamente com a população, uma forma de resolver isso, uma forma de trazer luz sobre esses problemas que acometem muitas prefeituras. Então, como diz aqui o parecer, aliás, o projeto de decreto legislativo, o Tribunal de Contas ele julga, aliás, nós podemos julgar além dos critérios estabelecidos pelo TCM. Nós aqui, vereadores, né? Julgar além desses critérios demais elementos que entendam como obrigatórios à gestão pública municipal, dando ao final a palavra final e terminativa sobre o assunto. Sendo assim, eu julgo importante, eu julgo obrigatório à gestão pública pagar em dia o seu salário. Por isso, juntamente, como funcionário público, como servidor público, juntamente com aqueles que são servidores, eu não poderia dar o meu voto favorável a essas contas. Assim, deixo aqui a minha fala e também a minha argumentação em relação ao meu voto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ednei Dias Luna. Senhor presidente, vou usar a tribuna. À vontade. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar meus colegas vereadores e a vereadora Alessandra, em nome do presidente Roberto Carlos de Araújo Cunha. Saudar o secretário de Infraestrutura, Samuel, Airan, ex-assessor de parlamentar federal, de Fernando Torres. Saudar o nosso procurador do nosso município, Arilson, ali doutor Calil também. Saudar doutor Adriano, ex-assessor jurídico dessa casa, que contribuiu muito, ainda contribui com o nosso município. Saudar nosso amigo doutor Ariston, também um homem que tem contribuído bastante no nosso município, com o legislativo e com o executivo. Se senta à vontade, doutor Ariston. Sempre eu tenho falado que sou um patrimônio do nosso município. Quero saudar Lídia, representando aqui a saúde, Caio, presidente do sindicato. Saudar nosso amigo Paulo, taxista, e nosso amigo aqui, Tadeu, da agente de Edemia, Zé da Lima. E saudar aqui o ex-prefeito desse município, Wilson Monteiro, junto com a sua esposa, a ex-primeira-dama. Quero saudar todos que estão aqui presentes, nossa amiga ali, que se faz presente com o seu trabalho, Lucélia. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, povo que está nos assistindo, é uma hora que está chegando, estamos aqui nessa casa, via Facebook, pessoal que está nos assistindo, você que está longe e acaba ouvindo algumas coisas, algumas falas, que são o lado ruim do nosso município. É a hora da gente se juntar, se dar as mãos, quebrar o que foi quebrado, ajuntar, para nós fazer um pote e colocar água nesse pote para todos os munícipes centralenses beber. Por que eu falo assim? Eu vejo aqui as falas como quem só teve coisas ruins no nosso município. A gente vê que esse prefeito que teve aí durante dessa prefeitura, desse município, que trouxe desenvolvimento para a nossa cidade, que pagou muito caro e muito por alguns que passou no passado. O ex-prefeito Renato passou aqui um ano. Vocês viram falar que ele pagou alguma precatória? Teve alguma precatória? Nós temos aí o nosso amigo, o prefeito Ico, que graças a Deus está aí levando
e levando a nossa cidade no futuro, e pagou alguma precatória, e agora a gente vê quantas precatórias esse ex-prefeito que passou aí pagou as precatórias, quantas não teve, quantas vezes não fez planejamento para pagar a folha do funcionário, e quando chegar lá o dinheiro estava bloqueado, porque tinha que pagar dívida dos outros que deixou. Então é importante, gente, que nós fala isso, é importante. Por que não pagava em dias? Porque alguém tinha colocado na justiça, e alguém segurando e cozinhando o galo, e deixava para dar a cacetada na hora certa do município, para levar o dinheiro todo. E isso a gente tem de ver, a gente tem de refletir. Agora que só fala o que não aconteceu. Agora vamos falar do que aconteceu. Vamos ter coragem e vamos dizer as coisas boas que aconteceu no nosso município. Eu falo isso porque eu sou testemunha. Eu falo isso porque meu povo está sendo beneficiado. Isso eu não posso deixar debaixo do tapete. Isso eu não posso fazer de conta que eu não vi, que eu não sei, que o povo sabe. Ou aquela pavimentação da Rua do Barreirão, que está pavimentada todinha. Ou aquela Praça da Liberdade. Ou as quadras poliesportivas que aconteceu no nosso município. Olha as UBS que foi construída, os postos de saúde, com médico nos postos de saúde. Isso ninguém fala, ninguém tem coragem de falar nas redes sociais, ninguém tem coragem de falar na rádio, ninguém tem coragem de pegar essa tribuna e falar isso. Por quê? Envergonha. Agora não me envergonha não, me orgulha, porque eu fico feliz quando eu vejo o nosso povo indo lá na vereda e sendo atendido num PSF daquele de qualidade, que eu tive orgulho de inaugurar ali, junto com os colegas vereadores e o prefeito. Onde lá na Larga dos Mendes nós tivemos também orgulho e prazer de inaugurar aquela OBS para aquela comunidade. Aonde nós tivemos na Nova Vista, vendo aquela pavimentação linda, aquela pavimentação de palmeira. E aí, gente, eu fico aqui admirado. As pessoas caçam uma coisinha lá atrás que aconteceu, que hoje está acontecendo melhor, hoje está pagando. Por que está pagando hoje? Porque não tem precatória. No dia que caiu uma precatória, que estourar uma precatória, não paga. Agora me diz se paga. Eu quero que alguém diz se paga. Se tiver uma precatória aí, se paga. Uma precatória dessas aí que aconteceu, que um só arrancava naquela época 200 e tantos mil. Naquele tempo, ó. Um sozinho tirava 200 e poucos mil reais. Que eu conheço gente que tirou aí precatória, que comprou trator, que comprou roça, que comprou casa e tudo. Coisas que ficou de 1988. Foi pago na gestão desse ex-prefeito. Aí hoje a gente vê alguma coisa do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é técnico. Aí, às vezes, um extrato deixou de... Alguém não levou, não mandou. Às vezes, um documento... uma falha de digital, às vezes tem um probleminha, que a gente viu aqui, como esse presidente nosso trabalha nessa casa, e ele veja aqui o tanto que ele sofreu para as contas dele ser aprovadas. E a gente vê, Valdir também, o tanto que ele passou nessa casa que as contas foram aprovadas. E a gente vê aqui que ex-presidente dessa casa passou por aqui e as contas para ser aprovadas foi difícil. Tem uns deles aí que nem candidato não pode ser porque as contas não foram aprovadas. E aí, gente, é que nem o ex-prefeito falou, que bom seria se cada um de nós podia estar aqui como um ex-prefeito um dia, para ele saber o tanto que é difícil. Um dia Caetano falou, Monteiro, no meio de todo mundo, disse que quando o político sai do mandato, diz que até vento para bater nas costas dá trabalho. E a gente vê isso, é fácil jogar pedra, agora o duro é tirar pedra, duro é tirar pedra. E eu fico aqui, com a minha convicção, dentro do meu coração, não vou votar por paixão, por nada não, vou votar com convicção do meu coração, porque eu vou votar porque hoje nós temos uma estrada melhor no nosso município, no nosso povoado. Você sai daqui para o Gavião de Vereda, você vê que a estrada é outra. Você sai daqui, você vai para a Capoeira da Serra, você vai para o Mandacaru, você vê que a estrada é outra. Antigamente aqui ninguém botava cascalho na estrada, botava o trator esteiro, e o trator esteiro ia empurrando o barro e ia fazendo aquela valeta. Quando a água chegava, hoje a gente está vendo que o povo está em outra visão, tem outro olhar. Hoje as máquinas não fazem mais aquilo que fazia antes, hoje eles botam o cascalho. A gente vê aí que esse prefeito que está aqui hoje, que nós estamos julgando as contas deles,
O tanto de carro que ele deixou no nosso município, SAMU, ambulância, moto niveladora, pá carregadeira, rede escavadeira, que eu tenho orgulho de falar, Monteiro, quando eu falo em rede escavadeira, porque foi aqui que eu marquei uma audiência pública com o secretário de Agricultura, o doutor Eduardo Salles, que é hoje deputado, e esteve aqui nessa casa e trouxe a rede escavadeira de Agricultura. E é isso que eu quero pedir aos meus colegas e os nossos colegas, vamos se unir, vamos dar as mãos. Não adianta a gente estar aqui jogando a pedra. Vamos tirar a pedra e vamos procurar uma solução para nós ter uma cidade melhor, uma cidade com mais paz, com mais alegria, sem perseguição. Porque as coisas, quando ela tem perseguição, ela não desenvolve, ela não vai desenvolver. Você vê ali aquele calçamento da Larguinha, não aconteceu mais nada. Por quê? Porque alguém deixou de lá na Conter, fazer alguma documentação, fazer uma prestação de conta, e ali vai ficar daquele jeito. Você vê o calçamento da Larga dos Mendes da mesma forma. E isso, quem paga é o nosso povo. Então, eu acredito que nós, vereadores, tem de ter um bom senso, vamos pensar no desenvolvimento. E para nós chegar ao desenvolvimento, nós temos que estar unidos. Vamos ver. Eu sei que teve algumas falhas, pois em cima dessas falhas que nós vamos acertar. Em cima dessas falhas, está aí o governo federal mandou cadastrar todas as obras inacabadas, para quê? Para construir essas obras. Então, quando o governo federal fala isso, porque não teve desvio da obra, porque se tivesse o desvio, eles estavam punindo quem pegou o dinheiro, então, no caso, não teve dinheiro. O que foi que aconteceu? Simplesmente uma medição não deu certo. A Caixa Econômica não liberou outra parcela e a empresa foi embora. Acontece muito isso. E aí a culpa fica em quem? Fica nessa casa, fica no ex-gestor, fica no gestor aí, que eu vejo muita gente sem conhecimento nas redes sociais cobrando o que foi que aconteceu com a creche, o que foi que aconteceu com a Almir Ribeiro. É importante que eles vão lá e olhem isso profundamente, que eu tenho certeza, se tivesse algum desvio de alguma coisa, o governo federal não ia fazer isso, ele ia punir quem fez. Então, se não fez, porque não tem quem punir, é tanto que ele vai liberar o recurso para terminar as obras. Então, meus colegas vereadores, povo presente, eu acredito que nós temos de mudar a nossa mente, nós temos de parar essa história de estar sempre jogando pedra, que todos nós aqui somos vidraça. E isso é ruim, não é bom, e o nosso povo é quem vai sofrer. Eu vejo hoje, graças a Deus, quase 90% dos munícipes centralenses têm água potável, água doce. Falta poucos lugares para chegar a essa água. E quem foi que trouxe isso? O ex-prefeito Wilson Monteiro. As pavimentação, olha essas ruas aqui, Rua da Caixa d'Água aí para cima, para você ver, a Rua Castro Alves, a Travessa da Armacena. Olha que coisas bonitas que aconteceram nessas ruas. Olha a quadra da Vereda, olha a quadra do Mandacaru, olha a quadra do Tanque Novo, olha a quadra do Pau d'Arco. Isso ninguém fala, isso ninguém vê. Então, gente, é um momento que a gente tem de refletir, vamos dar as mãos e vamos pensar positivo. E eu vou acompanhar o relatório do TCM, vou acompanhar o relatório do vereador James, e eu espero que também as vossas excelências pensem um pouquinho e pensem no dia da manhã, e vamos pensar no nosso povo de Central, vamos buscar o desenvolvimento para essa terra, e essa terra só é desenvolvida quando a gente pensar no bem do nosso povo, não pensar em perseguir ninguém. Obrigado, fica com Deus. Com a palavra do José James. Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Alessandra, pessoal aqui presente, doutor Ariston, doutor Adriano, doutor Arius, doutor Calil e demais pessoas aqui presentes, Dulce Filha, e o pessoal que nos assiste via as redes sociais. Senhor presidente, jamais essa comissão teria que se opor ao parecer prévio do TCM, porque essa comissão acatou o relatório do TCM. Porque o TCM, assim como o vereador, é um órgão fiscalizador. Então, quando há irregularidades, o TCM detecta e vem para esta casa. Com referência
algumas ressalvas que o professor Ezio pediu que o relator lesse para as pessoas saberem. Bom, pelo menos as pessoas ficam sabendo. Com relação a essas ressalvas, professor Ezio, se o senhor prestar atenção nela, não houve dolo com referência a essas ressalvas, não houve dolo. Os percentuais constitucionais legais foram cumpridos. E por que essa comissão ser contra? A comissão agiu corretamente, acompanhou o parecer do TCM. Entendeu? E aqui não está em julgamento vida pessoal de quem quer que seja. Aqui está em julgamento uma prestação de contas, com referência ao ano de 2018. Então não tinha por que a comissão votar contra. E quero dizer que o meu voto é um voto de consciência. Não vou aqui votar para agradar ou A ou B, porque eu votando ou contra ou a favor, alguém se sentirá desagradado. Então eu voto de acordo com minha consciência. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdir Bellarmino. Senhor presidente Roberto Cunha, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar aqui o ex-prefeito Wilson Monteiro, cumprimentar todos o pessoal presente, o pessoal de casa. Bem, nós estamos aqui debatendo as contas de 2018. Não precisa a gente expandir, né, criar uns fantoches de querer puxar coisas de longe, não. Eu sei que teve muita dificuldade, né, teve problema a gestão do Wilson Monteiro, teve. Quem é que não tem problemas, né? Mas sei que não foi por irresponsabilidade e nem por incapacidade, porque Monteiro é um homem muito competente, isso está comprovado. E eu sei também que o colega Ney, muito empolgado no seu discurso, tem todo motivo, toda razão, né, fez uma explanação quase toda da gestão Wilson Monteiro. Sei que muitas vezes eu participei, no tempo eu era presidente dessa casa, acompanhei de perto todos os problemas, sei que muitas vezes o gestor fazia o planejamento mesmo de pagamento à noite, quando era mais tarde, bloqueava os recursos. E não foram só 1 milhão, nem 2, nem 3, nem 4, nem foram mais de 10 milhões que a gestão do Wilson Monteiro pagou dos atrasados, aí de gente, acho que de 1989 ainda tinha dinheiro para pagar. Então, dificultava muito. Eu sei da vontade de fazer tudo certinho. Eu sei do compromisso do procurador, na época, doutor Ariston. Eu tinha muito diálogo. Do doutor Adriano, que era também assessor dessa casa, mas trabalhava. Eu sei. Mas também não vou tirar a razão dos outros. Não tiro a razão de Ezio, de meu colega Suedras. Não tiro a razão. Mas eu vou votar nas contas do Wilson Monteiro, porque acompanhei de perto e sei da dificuldade. Por isso que ele citou aí, é bom que a pessoa esteja no lugar. Está pensando que é fácil? Está pensando que é fácil ser gestor? As pessoas estão brincando mesmo, porque não é fácil. Às vezes as pessoas não têm condições nem de gerir sua casa e quer gerir um município com tanta dificuldade como é o município de Central. Portanto, pode contar com o meu apoio, vou votar nessa, vou votar nas outras que vai vir aí, vou declarar logo, porque o voto aqui não é mais secreto, é aberto. Pode ficar sossegado da minha parte, não vou olhar para a questão técnica, porque eu sei que o Tribunal de Contas lá, até se passar uma hora de botar os papéis lá, já quer condenar, já quer rejeitar as contas. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, principalmente aqueles que têm pretensões políticas, né, e que quer um grau mais elevado. Toma cuidado. Aqui nessa cadeira que eu estou sentado, sentava um ex-colega meu, e foi prefeito. E as contas dele vai vir aí. E aí? Será que ele dizia assim, eu não voto nem conta que vem com parecer rejeitado? Mas votou. Ele votou uma vez aqui que nós votamos para votar, né? Eu não sei como é que vai vir essas contas, então é preciso tomar muito cuidado. Vocês que têm pretensões de ser prefeito aqui, que eu sei que aqui tem alguém que tem pretensão, né? E com fé em Deus pode ser prefeito, toma cuidado. Vamos ter humildade,
Vamos tomar cuidado, porque se a gente descobrir que tem irresponsabilidade, que tem brincadeira com dinheiro público, que há desvio por interesses de grampear o dinheiro do povo, aí sim, aí eu votaria contra, não tinha quem me empatasse. Mas eu sei que o senhor teve muita responsabilidade e às vezes não conseguiu fazer tudo aquilo que queria fazer. E as coisas não é fácil. Pode contar comigo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra do Suéza Dourado. Bom dia novamente a todos. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, após a defesa do ex-gestor, o senhor pediu para que lesse as ressalvas, né? Aí eu queria que o senhor abrisse novamente o direito de defesa a ele, porque ele tem o direito de defesa das ressalvas, né, para não macular o processo, porque aí a gente fere o amplo direito de defesa e o devido processo legal. Se quiser, né? Está à disposição. Se o ex-gestor Luiz Monteiro quiser fazer a palavra. Aqui não tem mais ninguém inscrito, não. Eu vou falar um pouquinho ainda. Então fala logo, depois depois você abre, né? O ex-gestor responde. Ótimo. Eu quero aqui dizer o seguinte, que todos aqui estão certos. Gerir uma cidade dessa não é fácil. Central, ela vem com sérios problemas, não é de agora, é de muito tempo, a gente sabe. Nós temos uma folha de pessoal inchada, né? E os recursos que recebemos não são suficientes para arcar com todas as despesas do município, não é fácil, né? Está se vendo aí a dificuldade que o gestor atual está passando, todos estão vendo, apesar de estar pagando o salário em dias, mas está faltando recurso em outros setores, isso é fato público e notório, ninguém precisa negar, né? Não é fácil gerir um município desse, então nós precisamos que todo gestor que entre, né, deixe o mínimo de passivo para o próximo gestor, para pagar, né? E só se deixa o mínimo com responsabilidade, né, com assessoria jurídica boa, né, ouvindo os conselhos dessa casa, filtrando, que não é obrigado a seguir, mas é obrigado a ouvir, é obrigado a reunir, é obrigado a sentar, né? Ultimamente nós tivemos aqui uma decisão da comarca local em que o município central deve quase 6 milhões de reais aos professores. Sabe de quê? Daquele título da Vale do Cricaré que ficou sem pagar. Ficou sem pagar na gestão do ex-prefeito e na gestão de 2021. É quase 6 milhões para o município pagar, já foi sentenciado aqui. Vai se recorrer para Salvador, mas dificilmente se reverte a situação. É um título que, inclusive, está se pagando, está se recebendo. Então, nós temos que parar, na verdade, de retirar direitos e ver que são direitos constitucionais, direitos legais, a gente não pode retirar. Se a gente começar a retirar esses direitos, vai se entrar na justiça e vai se ficando débito para outras gestões, né? A gente sabe da dificuldade, mas a dificuldade também não dá o direito de gestores, seja eles quem for, de retirar direitos já constitucionais, direitos que, se retirar, vai ser deixado para frente. É como se o gestor estivesse empurrando para debaixo do tapete para estourar na mão do outro gestor, como estourou na mão do prefeito aqui. Eu concordo com a fala de Ney, ele teve muito recurso bloqueado, teve sim, teve recurso bloqueado, né? Mas isso é previsível também, os recursos bloqueados é previsível. Eu acho que o que faltou foi, pega um pouco da fala de Ezio também, e botar os papéis na mesa, sentar, dialogar, entendeu? Ter maturidade para isso e mostrar à sociedade o que está acontecendo com o recurso público, né? Que todo gestor tem dificuldade para fazer isso, e eu não sei qual o motivo, mas tem a dificuldade de mostrar para a população o que está acontecendo com o recurso público, né? Então, volto novamente a dizer que aqui é um órgão político, né? A gente analisa o parecer do TCM, mas só um subsídio, só um apoio que nos dá, né? Nós não somos obrigados a seguir parecer do Tribunal de Contas e nem parecer de ninguém, né? Nem a justiça diz como o vereador tem que votar. O vereador é independente de sua palavra, de sua opinião, de seu voto. Ele vota sim, vota não. E como bem falou também o vereador James, vou pegar um gancho de cada um, se a gente votar sim,
a gente vai ser criticado. Se a gente votar não, a gente vai ser criticado. E se a gente correr da votação, também vai ser criticado. Então, cada um tem que assumir, né, se vota sim ou se vota não, e colher os frutos da votação. Se votou sim, se votou não. Vamos ser criticados de qualquer forma. Com a palavra do Carlos Humberto. Bom dia a todos. Saudar todos os colegas vereadores na pessoa do senhor presidente Roberto Carlos de Araújo Cunha. Saudar os nossos advogados na pessoa do mais velho ali, doutor Ariston Carlos, que eu acredito que seja o mais velho. E saudar todos que estão nos assistindo via Facebook, o ex-prefeito, a ex-primeira dama e todos presentes. Então, é um momento muito importante, é um momento de estar se julgando, né, as contas do ex-gestor. Quero dizer que a gente faço parte da comissão, reuni com o presidente da comissão, onde eu sou membro, fizemos o parecer, analisamos o parecer do tribunal, então achamos por bem de dar esse parecer que a gente conhece na pessoa do seu Wilson Monteiro, as dificuldades também que teve e o que se criou em Central, que a gente não vamos virar as costas e mostrar o que teve de bom no governo dele. Não precisa eu estar falando, que todos sabem, as ruas que não tinha calçamento, muitas quadras, muitos PSF. Então, foi uma pessoa também que trabalhou. Sabemos da dificuldade que todos esses gestores que passaram por aqui têm dificuldade de fechar as contas. Talvez não seja por a sua irresponsabilidade, às vezes até pelo um parecer do tribunal, que qualquer situação de uma nota que ele acha que está errado, ele dá o parecer dele, que é um parecer técnico do tribunal. Mas essa casa está aqui para julgar, dar seu parecer conforme a sua consciência, todos têm direito ao seu voto e a sociedade em si vai analisar e entender. Não tendo mais nenhum vereador inscrito aqui para se falar, deixar à disposição aí do prefeito, se quiser responder a pedido do vereador Ezio. Fica à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos. A Câmara, em nome do presidente Roberto Cunha, a todos que estão aqui presentes. Não vou citar mais, porque Carlos já acabou de citar que o mais velho ali, Aristão, já foi cumprimentado. Então, que todos sejam cumprimentados, né, Carlos? Bom, quando eu disse que era interessante que todos que estão aqui, ex-vereadora Mara, bom dia, obrigado pela sua presença. Que todos os vereadores que estão aqui um dia pudessem estar nessa tribuna, é porque eu tenho certeza que cada um deles traria todos os benefícios que fizeram para esta comunidade e também as dificuldades. Aquelas que foram apontadas aqui pelo vereador Ezio, eu diria que elas não têm sentido. Por quê? Se existia um prefeito em Central que por várias vezes esteve dentro do sindicato, conversando com todos os funcionários, com toda a direção, inclusive com seu presidente, foi o Wilson Monteiro. 8 vezes estava ali, lembrando, por 8 vezes eu fui ao sindicato. Uma delas até, eu ia passando na porta e estava uma discussão sobre salário. Eu parei o carro, encostei na porta, o presidente me chamou, eu entrei e expus as dificuldades que o município estava atravessando. Não é fácil você pegar um município, como eu peguei em 2013, em janeiro, primeira gestão, e no dia 10, primeiro dinheiro do FPM, você estava ali na roça, esperando a folha para mandar para o banco, quando me chega a notícia que o juiz bloqueou
todo o recurso do município. Todo ele. Não foi só FPM, não. Todo o recurso. Eu digo, pô, no meu primeiro dia de pagamento já vou enfrentar isso aqui. Eu estava de bermuda, de chinelo, camiseta, entrei no carro e fui para Salvador. Meia-noite, com os bons advogados, nós conseguimos derrubar o bloqueio. Que não era para pagar salário, não, era outras coisas. Conseguimos derrubar o bloqueio. E ao chegar aqui, eu fui convidado pelo juiz para ser perguntado por que eu procedi daquela maneira. E eu disse a ele que eu estava com uma folha para pagar, que eu não tinha como retirar recurso de outro lugar. Sabe o que foi que ele me disse? Ele abriu aqui a gaveta, botou em cima da mesa e disse, você retirou esse, mas eu tenho mais 4 aqui. Do mesmo valor. Eu disse, mas doutor, o senhor vai inviabilizar o município. O município não vai ter condição de continuar sendo administrado. Ele disse, então vou lhe dar um conselho. Faça um acordo. Aí eu disse a ele, teríamos feito bem antes do senhor fazer o primeiro bloqueio, se eu fosse chamado aqui. E aí partimos para um acordo. Um acordo que pagávamos os salários de 2012, que ficaram 5 salários, parece um 13º, alguma coisa assim. O que foi que eu fiz? Chamei todos os funcionários. Nos reunimos. Parece que foi no Luar de Prata, num lugar aqui. E fizemos uma proposta. Ela foi aprovada e pagamos em 8 parcelas. Eu pagava o salário do mês e pagava mais a parcela que ficou de salários atrasados. Mas eu fui muito ousado. Eu fiz um calendário de pagamentos para a gente cumprir aquilo ali. Então, quem fica devendo não apresenta calendário de pagamento, não. Quem quer pagar, apresenta calendário e paga. Agora, se as dificuldades chegam, aí realmente tem que parar e rever. E eu lembro muito bem que durante 2 anos, por aí, nós pagamos em dias o primeiro mandato. Ninguém falou isso ainda, mas nós pagamos em dias. E tínhamos calendário de pagamento. Veio a segunda dificuldade. Pagamentos de salários de 2004 para trás. O sindicato apresentou, fizemos um acordo, começamos a pagar. Enquanto isso, aí já começa a ter problema, porque você está tirando de um dinheiro de agora para pagar coisa lá antiga. Então começa a faltar para você pagar aquela dívida atual. Aí começamos a ter problemas. Fui atrás de melhorias no FPM, no Fundeb, tudo. Conseguimos algumas coisas que começaram a melhorar a partir de 2001. Se os senhores observarem a receita de 2001, 2002, 2003, fizer um comparativo de 2000 para trás, vai ver que houve uma melhora. Isso foi Monteiro que fez lá em Brasília. Foi Monteiro que foi atrás lá em Brasília. E é por isso que teve-se no início desta gestão, da anterior e desta gestão agora, a facilidade de se pagar os salários. Mas, esta semana, foi semana passada, acendeu uma luz vermelha. E todos sabem, acendeu uma luz vermelha. Que eu já estava, inclusive, pensando que ela tinha desaparecido.
Mas não. Sabem por quê? Porque o primeiro ano, o segundo ano e até meio período do terceiro ano, existe uma receita melhor. E as coisas vão acontecendo e você vai fazendo. De repente, você olha, ei, e agora? A receita caiu um pouco. Apareceu dívida tal que eu não esperava. Aí o gestor diz, bom, eu vou tirar daqui, desta área, o pagamento de algumas parcelas, tipo gratificações, e aí começa a tentar ajustar. Mas não vai ser fácil, não. Espero em Deus que o prefeito Ico consiga continuar este mandato com os pagamentos em dias. Porque não é ele, prefeito, nem os que passaram que querem que atrase, que faça. Não. É uma conjuntura, as coisas acontecem. E por isso você vai botar alguém na parede, sacrificar? Primeiro, analisa, vê se essa pessoa tirou com dinheiro e botou no bolso. Se pagou alguma conta de bar com dinheiro do município. Se manteve relações escusas com dinheiro do município. Não. Dos que passaram aqui em Central, nenhum gostaria de ter acontecido aquilo que vinha acontecendo em Central. Nenhum. Todos tiveram a vontade de fazer com que as coisas acontecessem de forma a não trazer prejuízo para ninguém. O vereador Ézio falou que teve gente, professor carregando freezer no meio da rua para entregar o devedor, outro carregando outra coisa para entregar outro. Mas ele não fala que antes de Léo e Monteiro, professor não tinha uma bicicleta, não tinha uma casa, não tinha um carro. E hoje pode olhar, está todo mundo motorizado com casa própria. Vocês sabem por que isso? Foi Monteiro, não. A gestão passou a olhar mais para os profissionais. Passou a olhar mais por aqueles que trabalham. Porque tem pessoas que nasceram para atrapalhar a vida dos outros, e não para trabalhar. O vereador Ézio esquece que nessa tribuna mesmo aqui, eu falei um dia que tinha pessoas que pediam dinheiro para votar no prefeito e na vice-prefeita. Ele não falou isso. Devia ter dito. Vereador Ézio, eu lhe agradeço muito por você ter feito essas colocações para que o povo entenda, para que o povo reconheça as dificuldades que o município tem. Porque isso que está aí no parecer não é motivo para não aprovar contas, não. Porque no Brasil, dificilmente você encontra um município que tem as suas contas aprovadas por unanimidade. E não é porque os prefeitos são ruins, não. É porque, às vezes, um erro contábil leva a uma interpretação difícil, diferente. Eu vou citar um caso aqui. Ainda tem tempo, vereador? Está terminando, mais 2 minutos. 2 minutos. Eu vou citar um caso aqui, que em 2019,
As minhas contas, elas estavam no tribunal. E reprovadas. Mas reprovadas totalmente. Bom, o que é que está acontecendo? Eu estava voltando de um período muito difícil que eu passei na minha vida, que foi uma depressão, e espero que eu não veja isso em mais ninguém. E aí, me concentrei em casa e tal, já estava melhor, e fui olhar as contas. O que é que faltava para o Tribunal de Contas aprovar a minha conta? Uma folha de pagamento do Fundeb, de 245 mil. E que o tribunal colocou como se eu tivesse que devolver aquele dinheiro. O prefeito Sailís ainda devolver 245 não é fácil. Fui olhar. A folha foi paga e na contabilidade aqui ela foi apresentada e debitada. Foi para a contabilidade em Salvador, foi para o tribunal, só os valores lá, não foi a folha. Aí eu ia pagar uma coisa que não era minha. Se eu não fosse contador, porque eu sou contador, eu entendo de contabilidade pública, se não fosse isso, eu tinha que devolver 245 mil. E graças a Deus, entrei com recurso, aprovei a conta. Ela está vindo aí para ser votada aqui, como essa de 2018, aprovada com ressalva. Então, às vezes, as coisas acontecem, não é por vontade nossa. E quando eu digo que era bom que cada um estivesse aqui um dia, é para perceber como é difícil você delegar. Porque tudo que dizem foi o prefeito. Ninguém diz, foi o secretário, foi o diretor, foi o presidente, disso, daquilo. É tudo com o prefeito. A responsabilidade é dele? É. Mas mesmo sabendo delegar, mesmo assim, ele continua sendo responsável pelos erros. Obrigado. Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, né? Vou dar aqui, foi tocado do vereador Ezra, a última fala, vereador Ezra, viu aí, vou dar 2 minutos para fazer a conclusão. Então, a palavra é do Ezra, Giovanni. Certo. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava aqui ouvindo atentamente a fala do gestor Wilson Monteiro. Vejo que todo o pleito, né, já que todos aqui falaram de anos anteriores, praticamente todo o pleito, né, em 2013 realmente o senhor pagou em dia, isso é um fato. Houve realmente esse calendário, mas em 2013. Depois disso, a gente percebe que houve uma debandada em relação aos salários. Isso aí é fato. Nós sofremos com isso. Vejo que, mesmo tentando diminuir a gama de responsabilidades sobre esse fato, a gente continua na certeza de que isso aconteceu com todos nós. Nós recorremos a essa casa por inúmeras vezes para que fôssemos ajudados pelos colegas edis, mas mesmo somando forças, a gente não teve esse problema resolvido. Nós não tivemos esse problema sanado. Foi um problema que aconteceu, é fato, e não tem como a gente fugir disso. Então, isso não traz nenhuma alegria para nós, é uma ressalva que foi feita aqui, o não pagamento desses salários. É fato também que em 2016 o senhor teve uma conta rejeitada, que foi aprovada por essa casa, né? Foi rejeitado no Tribunal de Contas, mas foi aprovado por essa casa. E com certeza aconteceram outros erros que poderiam ser corrigidos naquela época.
quando o senhor fala de negociação, de voto, seria interessante que mostrasse as provas dessa negociação. A gente fica à disposição para que isso aconteça, né? E sei que a verdade, ela sempre prevalece, e a gente não tem medo da verdade, né? Espero que os colegas também reflitam sobre essa questão, porque nós, funcionários públicos, viemos aqui e mostramos durante todo esse período a necessidade que nós tínhamos de apoio, de resolução da situação, de resolver o caso, de melhorar essa situação de pagamento de salário. Então, meu voto é bem claro em relação a isso, né? E espero também que os colegas estejam refletindo sobre essa questão, porque os funcionários públicos, os servidores públicos, sempre tiveram essa casa como um grande auxílio, né? E nós procuramos resolver os problemas durante muito tempo, mas infelizmente até 2020 nós sofremos com essa questão. Essa é a palavra. Tendo mais ninguém para falar, né? Vou pedir ao diretor da casa, aí o primeiro secretário vai ser chamado dos vereadores para que possa ser entregue as cédulas. Tranquilo, se quiser ficar, pode ficar à vontade. Vamos começar por Alessandra. Bruno Miranda. Giovanni Andrade. Valdir Belarmino se encontra na casa. Valdir Martins. Carlos Humberto. Ednei Dias. Vereador Reinan, mas que se afastou também. Vereador James. E vereador Suézara. O presidente ficou por último, né? Presidente Roberto Carlos. Todos aí, os vereadores, dá uma olhada na cédula direitinho aí, tem um sim, tem um não, né? E tem um lugar de colocar assinatura. Não esquecer de assinar, viu? Então, aqueles vereadores que estiverem de acordo com o projeto de decreto legislativo número 01/2023, aprovando as contas da gestão 2018, deva marcar a cédula com o nome sim. Quem for a favor do projeto de decreto legislativo da comissão, quem for também no tribunal, coloca sim. Quem colocar não, está sendo contra o projeto de decreto e também o parecer do tribunal. Todos aí entenderam? E não esquecer de assinar a cédula, entende? Sim, para aprovação. Como o vereador Renan estava presente, se afastou, né, a gente vai chamar aqui novamente ele, o vereador Renan, se estiver presente aí no plenário, a gente vai aguardar ele um pouquinho para ver se ele vai votar. Vou dar aqui o tempo aqui de 3 minutos para que Renan possa comparecer. Aí a gente aguarda 3 minutos aqui, só um pouquinho, enquanto todos aí assinam a cédula e votam. Por favor, não esqueça de assinar a cédula. Sim para aprovação das contas, acompanhando o parecer do tribunal e também o projeto de decreto legislativo da comissão. Não para quem não concordar. Não tem. A gente vai aguardar, vereador James, viu? Só um pouquinho para ver se ele vai retornar.
Era mais um minuto, que isso aí é 11h03. Completado aí os 3 minutos aguardando o vereador Renan, não chegou. Eu vou pedir aí ao diretor da casa para sair colhendo os votos. Tem mais isso, Xará. Dá pra ver que acabou esse negócio. Vou pedir para ser escrutinador o vereador Elzovan e o vereador Valdir Belarmino. Conferir a quantidade de cédulas, quantas cédulas tem. Senhor presidente, só por uma questão de ordem aqui, a cédula de Renan ficou aqui, ó. É bom levar ela aí para frente aí. Pedir o diretor da casa para pegar a cédula. Primeiro conta a quantidade de cédulas, tem as 10 cédulas, né, que o vereador Renan se ausentou. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. Então, confere, né, 10 cédulas com a abstenção do vereador Renan, a ausência do vereador Renan. Agora faz a contagem dos votos sim e dos votos não. Então, votos sim. Bruno Miranda Marques. Sim. Valdir Martins da Silva. Sim. José James Machado. Sim. Alessandra Pereira Coutinho. Sim. Vereador Carlos Humberto Alves Santana. Sim. Vereador Ednei Dias de Lunas. Sim. Vereador Valdir Belarmino da Silva. Voto não. Ezilvan Andrade dos Santos. Vereador Suesras de Carvalho Dourado, não. E não, vereador Roberto Carlos de Araújo Cunha. 7 votos a 3. Então, Correto. confere 7 votos a 3. 7 sim e 3 votos não.
Então, as contas do ex-gestor Wilson Monteiro 2018 foi aprovada. Agradeço a todos pelo comparecimento, agradeço também a Deus pela sua proteção. Declaro encerrada a sessão de julgamento.